Olá, meu nome é Pedro Messias e esse vídeo apresenta a introdução à lógica de programação. A ideia desse vídeo curso, é desenvolver em vocês, a lógica de programação em si. Você que nunca programou, que nunca desenvolveu um programa e que está iniciando agora nessa área, mesmo que esteja fazendo um curso técnico ou uma faculdade, com certeza esse vídeo curso ajudará você no desenvolvimento dessa lógica, O que é programar? Como que se programa? Como que o computador pensa? Como que ele entende os comandos, Então a ideia do treinamento de lógica de programação é justamente entrar nesses assuntos, abordar esses aspectos aí da programação, Nós vamos falar de algoritmos, vamos falar de fluxogramas, vamos falar sobre estruturas de programação, tudo isso aí nós vamos fazer nesse vídeo curso aqui. Todos os meus produtos podem ser encontrados nesse site aqui, www.prodigioaulas.com, e também no Mercado Livre. Você digitando Prodígio no Mercado Livre, você vai encontrar a lista de nossos produtos. Nossos treinamentos vai sempre ser identificado aqui em cima, nessa parte aqui. E eu coloco sempre o nome do instrutor, porque nem sempre sou eu que serei, nem sempre serei eu o instrutor do curso, Aqui embaixo, nessa parte aqui, você vai ver sempre os pré-requisitos do ponto de vista dos nossos produtos. Ou seja, se eu tenho um produto que eu aconselho que seja visto, que seja estudado antes desse treinamento, então eu vou colocar aqui pré-requisito. Se eu coloquei nenhum aqui, não significa que você não tem que ter nenhum pré-requisito, Mas do ponto de vista dos nossos produtos, eu não tenho nenhum produto que seja necessário você assistir, ou que seja aconselhado, e que seja anterior ao treinamento de lógica de programação, que seja mais elementar. Não, esse aqui seria o nosso primeiro treinamento, e depois disso nós teremos outros treinamentos e esses sim poderão sugerir o estudo desse treinamento, por exemplo, ou de outros. Muito bem. Vamos ao conceito de algoritmo. O nosso videocurso de lógica de programação trabalhará bem essa parte de algoritmo. No finalzinho nós vamos ter alguma coisa de fluxogramas, mas nós vamos estar trabalhando em cima do conceito de algoritmo. O que é o algoritmo? Vamos aqui as definições. O algoritmo é um pseudocódigo. Por que pseudocódigo? Pseudo vem de falso, então é falso código. Ele emula um código. Por quê? Porque os computadores trabalham com a linguagem binária, que é uma linguagem difícil de se programar, quase impossível de se programar numa linguagem dessa. Então, foi desenvolvido vários ambientes de programação com suas devidas linguagens, cada desenvolvedor criou, vários desenvolvedores em volta do mundo criaram linguagens, como por exemplo Pascal, Clipper, C, entre outros, Fox Pro, e entre outras linguagens, Assemble, Muito bem, então existem várias linguagens, e cada uma dessas linguagens, o que são essas linguagens? Na verdade não é nada mais, nada menos do que uma biblioteca de comandos que interpretados pelo sistema, transfere isso para código binário e dispara aí ações, ou solicitações de ações ao sistema operacional. E a máquina em si, a memória, processador e assim por diante. Muito bem. Cada linguagem de programação está contido, em cada linguagem de programação está contido regras. Por exemplo, como que eu faço para exibir alguma coisa na tela? Bom, depende da linguagem de programação. Numa linguagem eu vou usar um comando, por exemplo, write. Numa outra eu vou usar o println, por exemplo, print. E assim por diante. Em outra linguagem eu vou usar o say, Então, dependendo da linguagem, eu utilizo um comando diferente para exibir alguma coisa na tela. As linguagens de programação, em geral, ou pelo menos as mais conhecidas, são escritas na língua inglesa. Então, você vai perceber, quando você for programar, que todos os comandos estão escritos na língua inglesa. Então, quando você vai exibir uma mensagem na tela, você vai exibir a mensagem na sua língua nativa. Mas o comando que vai fazer com que essa mensagem seja exibida, seja impressa, enfim,
ela vai ter que ser na língua inglesa, em Pascal, em Clip, em linguagens conhecidas, né? Em C, em Java, enfim, né? O pseudocódigo é como você estivesse programando, só que com a liberdade, você vai estar programando na sua língua nativa, né? Então, ela vai ser programada na língua nativa. Você vai desenvolver a sua solução na língua nativa. Se você é espanhol, você vai escrever em espanhol. Se você é italiano, você vai escrever na língua italiana. E aí, se você é português, você vai escrever na língua portuguesa. Se você é brasileiro, também na língua portuguesa, né? Então, muito bem. Então, esse é um outro conceito. O pseudocódigo é sempre escrito na língua nativa. Só que ele representa a solução daquele programa, ou daquele problema, né? Então, na hora de transcrever isso para uma linguagem de programação, você vai ter que conhecer quais são os comandos, né, relacionados àquela tarefa específica que você escreveu no seu pseudocódigo, no seu algoritmo, e aí transcrevendo isso para a linguagem de programação pertinente, aquela linguagem de programação vai disparar esses comandos para o processador, para a memória, enfim, para o computador, né, e ele vai executar essas tarefas, né. Apesar de ser escrito na língua nativa, né, de ser um pseudocódigo, ou seja, não é um código de verdade, né, ela vai obedecer algumas regras, né? Porém, essas regras são flexíveis, né? Por que flexíveis? Porque ela não é como na linguagem de programação, que se, por exemplo, a saída é o write, né, e tem regras de como esse texto que vai ser exibido, como que ele deve ser informado, né? Existem regras aí de sintaxe, né? Na programação, na linguagem de programação, isso é bem rígido. Já no pseudocódigo, ou seja, no algoritmo, isso é flexível. Existem regras, mas que flexíveis no seguinte ponto. Por exemplo, né, quando eu vou escrever um comando no algoritmo que indica que eu vou receber um dado do usuário, existem várias formas de escrever isso, né? Por exemplo, posso colocar assim, leia x, por exemplo. Eu estou dizendo que uma variável está recebendo um valor, está lendo o valor do usuário, seja via teclado, do mouse, ou de outra forma, né? Eu posso escrever de outras formas, não preciso sempre escrever assim, leia x, né? Eu posso escrever, por exemplo, x recebe. Isso é uma outra forma de receber, de escrever. Isso vai depender um pouco da pessoa que está que desenvolveu o material didático, né? Muito bem. Por que ela é flexível também? Porque eu posso esquecer uma coisa ou outra, né? Existem as regras, por exemplo, que uma das regras, por exemplo, que existe é que no final de cada frase, de cada comando, eu coloco um ponto e vírgula. Se eu esquecer o ponto e vírgula, isso não vai demandar nenhum problema, né? Então existe essa flexibilidade. Eu esqueci o ponto e vírgula, o meu código continua interpretável, ou seja, a pessoa que lê aquele código vai entender o que está sendo dito. Não é o ponto e vírgula que vai fazer com que o texto, né, o algoritmo perca aí a sua funcionalidade, né? Ele vai continuar ali sendo claro e a pessoa que for ler vai entender, né? Então existem regras, porém são flexíveis, e ela representa uma solução. Sempre vai representar uma solução para um problema. Por exemplo, eu tenho que pegar 3 números ou seja, receber 3 números do usuário, né? E depois apresentar na tela a média desses 3 números. Eu tenho que receber 2 números do usuário e eu tenho que apresentar na tela a soma desses 2 números, né? Então, o pseudocódigo, o algoritmo, ele vai representar a solução desse problema. Como que eu faço para receber esses valores? Onde eu armazeno esses valores? Como que eu vou fazer o processamento dessa conta, né? Seja da média, seja da soma? E como que eu vou apresentar isso para o usuário, né? Então, eu preciso representar essa solução na forma de um algoritmo, né?